Olá pessoal, eu sou a Kelly Chaves e está começando mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, na verdade eu vou matar a curiosidade de vocês, pra você que tem vergonha de me perguntar: será que a minha irmã tem deficiência igual eu ou diferente? Se você tem curiosidade, vem comigo! Ah, mas antes, não deixa de se inscrever no canal e dar o seu like. E comenta também, porque isso ajuda no crescimento do canal. Bora lá? Então, pessoal, como eu contei no vídeo anterior sobre a minha história, e se você ainda não assistiu e não sabe os detalhes de pertinho sobre a minha deficiência, sobre a minha história de vida, eu vou deixar aqui nos cards ou aqui, e também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você conhecer a minha história com detalhes, tá bom? E o que acontece? Muitas pessoas, é natural, como sabem que eu tenho essa deficiência, perguntam: sua irmã também é deficiente? Ela tem alguma coisa? É a mesma coisa que você ou outra coisa? É o que mais me perguntam, né? Então, por isso eu trouxe esse vídeo hoje para sanar essa curiosidade. E eu sei que tem pessoas que não têm coragem de perguntar porque ficam constrangidas. Isso é natural também. Então, o que acontece? Por volta de 3 anos de idade, a minha irmã, ela começou a sentir muitas dores na coluna. Mas antes de eu falar dessa parte, é interessante eu fazer uma retrospectiva de como tudo começou, né? Por isso que é importante você assistir o meu vídeo e entender o porquê eu nasci com essa deficiência, né? Quando os médicos descobriram o que eu tinha, os médicos falaram para os meus pais: nada de ter o segundo filho, tá proibido. E minha mãe não se importava com isso, porque realmente ela tinha medo. Porque os médicos falavam o quê? Que pelo grau de sangue dos meus pais, era 75 de chance de ela não vir com nada e 25 de chance de ela vir com algo igual, melhor ou pior, né? Só que como o grau de sangue dos meus pais são tão parecidos, os 25 se tornavam maior do que os 75. E eu expliquei esses detalhes lá do sangue no vídeo que eu contei sobre a minha história. Por isso que é legal você ir lá dar uma conferida. E aí os médicos falavam que os 25 era maior do que os 75. Então, assim, a minha mãe, ela tinha esse medo. Ela não queria ter o segundo filho, por conta que a médica, inclusive, falava muito sobre isso. Meu pai pedia constantemente pra minha mãe que ele queria ter um segundo filho. E minha mãe sempre falava que não, que não, que não, porque ela tinha esse receio. Aí chegou um período que os colegas do meu pai estavam tendo filhos e tal, e ele começou a insistir, 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 até que um dia que minha mãe cedeu. E quando a minha mãe engravidou, quando a gente foi voltar, né, porque eu tenho consultas a cada 6 meses de retorno, né, pra ver como é que eu estou, se eu melhorei, se eu ainda estou no mesmo estágio. E imagina quando a minha mãe voltou na consulta, se a médica sempre falou proibido segundo filho. A cara da médica, eu vou te falar, eu era criança, mas eu não me esqueço da cara da médica até hoje. Ela ficou muito, extremamente brava com a minha mãe. Então, ela brigou com a minha mãe, fechou a cara, falou: mãezinha, eu falei que não sei o quê. Beleza. E aí, o que aconteceu? A minha mãe perguntou pra médica se tinha como saber, né? Enquanto durante o período da gravidez, se tinha como saber se a criança já ia vir com alguma coisa ou não. E a médica falou o quê? Tem como saber, só que a gente só indica se a criança for ter alguma coisa, a senhora for fazer aborto. Porque é um exame perigoso tanto para a senhora quanto para o bebê. Porque como que é feito esse exame para descobrir se a criança vem com alguma deficiência ou com alguma coisa, né? Não nasce saudável. É uma agulha, né, bem grande, que é passada na barriga da mãe para colher lá o sangue do bebê ou alguma outra coisa que necessitar, né? No nosso caso, tinha que ser o sangue do bebê. E é muito perigoso para a mãe, né? E para o bebê, pode causar mortes e tudo mais. Então, a minha mãe falou assim: não, se vier com deficiência ou não, a gente vai criar do mesmo jeito. E nem fala isso na frente do meu esposo. Eu lembro como fosse ontem, minha mãe falando essas coisas pra médica. Olha que eu era criança, mas essas memórias estão bem vivas ainda na minha mente. Então, ficou combinado assim. Então, quando ela nascer, tiver a idade correta, seria feito o exame de DNA, como foi feito o meu.
E aí, voltando aos 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, minha irmã começou a sentir muita dor na coluna. E o que é mais engraçado, com 3 anos de idade, foi quando aconteceu as mesmas coisas comigo. Vou voltar lá e falar pra você. É importante você assistir o vídeo da minha história pra você entender essas coisas que eu tô falando, faz muito sentido. E aí, com 3 anos de idade, ela sentia muita dor na coluna. E não é normal uma criança de 3 anos de idade sentir dor na coluna. Então, como eu tenho essas consultas a cada 6 meses, minha mãe falou assim, na próxima consulta eu levo ela e vamos conversar com a médica, né? Só que minha mãe já tinha conversado com a médica assim que a minha irmã nasceu, porque minha mãe já queria saber logo se ela tinha alguma coisa ou não. E a médica falou assim, não pode se fazer agora, porque naquela época era difícil conseguir fazer esse exame, porque tinha que conseguir gratuito, porque é um exame muito caro. E ela falou assim, quando acontecer alguma coisa ou prever alguma coisa, a gente vai dar um jeito de fazer esse exame. Mas agora não, porque não tá tendo nada. Beleza, deu os 3 anos, começou a ter essas coisas, a gente foi na próxima consulta, levamos a minha irmã. Conversamos com a médica, explicamos a situação, ela falou, realmente não é comum uma criança de 3 anos estar com dor na coluna. Vamos atrás de fazer o exame de DNA. Fomos fazer o exame de DNA. E quando foi feito o exame de DNA, que aí veio a surpresa. O que você acha? Você acha que minha irmã também é deficiente ou não é deficiente? E quando saiu o resultado, na verdade eu já sabia da resposta, porque eu já tinha conversado muito com Deus e Deus já tinha falado sobre o meu coração e eu já sabia meio do que se ela teria ou se ela seria ou se ela não seria, né? E quando saiu o resultado, aliás, eu ia deixar pra falar no final do vídeo, mas eu não vou fazer isso com vocês, que é sacanagem. Pô, vocês assistiram o vídeo até aqui, eu vou ficar enrolando. E aí no resultado deu negativo, glória a Deus. Minha irmã não é deficiente, ela não tem a deficiência que eu tenho e também não tem nenhuma outra deficiência, porque poderia não ter a minha, mas ter outra. Ela não tem nada, ela é saudável. Porém, eu e ela, nós carregamos conosco os genes. O que seria esses genes? Quando a gente decidir casar e ter filhos, a gente tem que fazer exames de DNA para ver se o nosso exame não é, se o nosso sangue não é compatível com o esposo e assim, consequentemente, os nossos filhos não nascer com nenhuma deficiência, porque a gente, na verdade, assim, todo mundo corre o risco, né? Principalmente se você casar com um primo, esse risco aumenta. Só que no nosso caso, a possibilidade é maior, porque a gente tem esse gênese no nosso sangue. E se a gente casar com alguém que o sangue é parecido, é certeza, a médica já falou, vai vir com alguma coisa. Então, quando a médica descobriu que eu tinha, ela sempre falou pra mim, nada de olhar pros primos, nada de ficar com primo e nem com parente nenhum, tá? Procura homens de fora pra não correr esse risco, porque é perigoso. A gente já sabe do seu histórico, a gente já sabe que você carrega os genes, que a possibilidade é muito maior do que uma pessoa que não carrega, já tem a possibilidade, imagine vocês duas que carregam esses genes. Então, assim, quando ela casar e decidir ter filhos, ela tem sim que fazer o exame para ver se ela tem alguma coisa, ela, o esposo dela, os coisas for compatíveis ou não, né? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham matado a curiosidade de vocês. E se vocês tiverem dúvida ou algo que vocês queiram saber e tenham vergonha de perguntar, deixa aqui nos comentários que depois eu gravo um vídeo de bate-papo só tirando as dúvidas de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.